paz do Senhor Jesus, todos meus queridos ouvintes aí que estão na sua casa neste momento, seja em qualquer lugar que você se encontra, você está acessando com certeza um vídeo semanal aí do seu amigo em Cristo, presbítero Valdecir Vera, e neste momento aí você está me ouvindo, ou se não pelo YouTube, ou até mesmo aí pelo site valdecirvera.com. E eu quero sempre convidar você, me ajude nessa divulgação, né? Passando para os seus amigos, para os seus irmãos aí do Face aí, o nosso site valdecirvera.com. Ali nós temos muitas mensagens importantes aí para o seu coração, que pode muito te ajudar espiritualmente, a você, a sua família. Tem muitos colegas meus, pastores também, que estão ali colocando mensagens que são de extrema importância aí para a sua vida espiritual. Além disso também, nós contamos com alguns filmes evangélicos muito importantes, notícias diárias de todo o meio evangélico, ou seja, será com certeza o site www.valdecirvera.com, muito importante aí para a sua edificação espiritual e também aí para toda a sua família. Então que Deus possa abençoar a todos vocês, meus queridos ouvintes, no nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez saudar a todos os nossos queridos internautas, irmãos, irmãs, amigos que estão nos ouvindo. Temos esta rica oportunidade dada por Deus para mais uma vez trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. E que esta mensagem possa de uma forma abundante e maravilhosa enriquecer a tua vida, a tua casa e toda a tua família. E o nosso Deus nos traz uma mensagem aqui para falar ao teu coração nesta noite, denominada As 4 Condições de Deus para o Avivamento. É muito importante, querido irmão, querido ouvinte, que haja constante avivamento na nossa vida. Quem que não quer ter uma vida abençoada, uma casa abençoada, uma vida financeira abençoada? Quem que não quer ter um emprego abençoado? Quem que não quer ter condições hoje boas para se viver aqui na face da terra? Todos nós queremos, com certeza. Quanto mais conforto para nós é melhor. Mas para que nós tenhamos este avivamento aí dentro da nossa casa, na nossa vida, é interessante nós ouvirmos com bastante atenção esta mensagem que o nosso Deus ele traz ao nosso coração neste momento, querido irmão e querido ouvinte. A palavra do Senhor nos diz aqui um exemplo muito clássico, onde que o nosso Deus revela aos nossos corações quais são realmente as condições dele para que haja um grande avivamento na nossa vida. Quero compartilhar com todos vocês aqui neste momento uma passagem que está registrada aqui no livro de 2 Crônicas dos Reis de Israel, o capítulo de número 7, o verso de número 11 a seguir. É uma mensagem muito conhecida, uma mensagem muito popular, e Deus tem algo de especial para o meu e para o seu coração neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Atente comigo nesse momento, querido ouvinte. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer, tanto na casa do Senhor como na sua casa, prosperamente o efetuou. Prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E ainda diz o nosso Deus: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado irmão, amada irmã, a mensagem a qual nós lemos aqui nesta noite, neste momento, pode ser até mesmo durante o dia que você está ouvindo essa mensagem,
Deus tem algo de especial que Ele nos revela ao nosso coração, naquele momento ao qual Ele apareceu a Salomão na sua segunda visão. Nos diz a Escritura Sagrada, queridos irmãos, em todos os trechos aqui, no livro de Reis, no livro de Samuel, que o pai de Salomão, Davi, foi um homem que realmente era como o coração de Deus. Um homem temente a Deus, que nos diz a Escritura que ainda jovem, um jovem trabalhador, um jovem que cuidava das suas ovelhas, que tinha um amor muito grande para com as suas ovelhas, e que até mesmo dava a sua vida pelas suas ovelhas. E num certo momento aqui nos diz que quando ele se apareceu diante daquele rei Golias, como todos conhecem, aquele enorme gigante Golias, nos diz a Escritura Sagrada que de uma forma tão maravilhosa e tão gloriosa, o nosso Deus usou a Davi para, com uma pequena pedra certeira na testa daquele gigante Golias, derrubar aquele grande inimigo filisteu que era de Israel naquela época por terra. Amados irmãos, aí inicia então a trajetória de um grande homem de Deus, Davi, sendo respeitado por todo o povo de Israel, até mesmo pelos seus inimigos, e muito mais ainda, um vaso de bênção nas mãos do Deus, que com certeza tinha muito a realizar aqui na face da terra. Observamos, queridos irmãos, através desse pequeno trecho a qual eu lhes falei neste momento, que Davi foi crescendo, foi desenvolvendo no temor de Deus, até que havia sido achado graça no coração dele para ser consagrado pelo nosso Deus como futuro rei sobre toda a Israel. E naquele momento nos diz, queridos irmãos, a Escritura, que após Davi estar ali reinando a Israel por muitos anos, o desejo do seu coração era fazer uma casa para que o nome do nosso Senhor fosse perpetuado ali em Jerusalém. Ou seja, para que o nome do Senhor fosse adorado, fosse glorificado e fosse exaltado naquele lugar. Mas o que nos surpreende aqui, queridos irmãos, é que o nosso Deus, o nosso Senhor dos céus e da terra, observando, vendo o desejo que Salomão tinha no seu coração, lhe disse: Davi, tenho me alegrado do teu desejo, tenho me alegrado de toda a intenção que você tem no teu coração, mas não será as tuas mãos a qual estará realizando essa grande construção aí em Jerusalém, para que ali fique perpetuado o meu nome para todo sempre, num grande templo, num grande local para adoração. Não, porque as tuas mãos, Davi, têm sido mãos cheias de sangue pelas guerras e pelas batalhas, as quais você tem entrado para defender o meu povo de Israel. Mas saiba que da tua descendência eu estarei levantando um homem, um rei que será o seu substituto aí sobre Israel, e com ele sim será construído um grande templo em Jerusalém, para que o meu nome seja glorificado. E então, queridos irmãos, o nosso Deus, para cumprir fielmente a sua palavra, nos diz então as Escrituras Sagradas que após a morte de Davi, Salomão, o seu filho, começou a reinar no seu local, no seu lugar. E sendo assim, amados irmãos, ouvintes e internautas aí que está contemplando nesse momento esta mensagem, nos diz que Salomão, com aquele desejo no coração que havia herdado do seu pai Davi, iniciou então a grande construção, tanto da sua casa, do seu palácio como residência, como também o grande templo para adoração, para o louvor e para a exaltação do nome do Senhor, ou seja, do Deus de Israel. E sendo assim, queridos irmãos, depois de muito tempo de construção, de muito dinheiro gasto, de muita mão de obra especializada na construção daquele grande templo, nos diz a Escritura aqui no capítulo 6 que encerrou-se a construção. Ou seja, Salomão e todo o povo de Israel havia construído aquele que eles tinham desejo no seu coração, um grande templo para adoração ao nome do Senhor. E nos diz, queridos irmãos, que após estar concluída toda aquela obra, Salomão, ele fez uma oração a Deus. Sim, ele orou a Deus.
Foi naquele momento então de oração que ele se dobrou o coração diante de toda a congregação de Israel, como nos diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo 6 de 2 Crônicas, o verso 12 a seguir, e começou a orar a Deus e a apresentar toda aquela imensa construção, todo aquele imenso esforço que o povo de Israel havia feito para que ali fosse construída a casa do Senhor. E então, queridos irmãos, o que nos chama muito a atenção naquele momento onde que Salomão estava orando ao Senhor, diante de toda a congregação de Israel, foi a forma com que ele colocou as suas palavras, através daquele período de consagração daquele local para o nome do Senhor. E ele dizia dessa forma assim, eu me lembro muito bem aqui alguns trechos, ele usou muito a palavra, quando alguém pecar, Senhor, quando também o teu povo de Israel for ferido, Senhor, quando os céus se cerrarem, não houver mais chuva, Senhor, olha, por muitas vezes, irmãos, quando o teu povo sair para a guerra e estiver perdendo para os seus inimigos, Senhor, quando o teu povo, através da sua incredulidade, pecar contra ti. Muitos trechos, amados irmãos, como vocês mesmos podem ver aí nas suas Bíblias Sagradas, Salomão iniciava no meio da sua oração esses trechos dizendo dessa forma, Senhor, quando isso acontecer, é então que o Senhor venha ouvir do alto céus o clamor do teu povo. Amados irmãos, ele apresentava o problema que o povo de Israel estava realizando, mas ao mesmo tempo estava apresentando também na sua oração aquele momento de humilhação, ou seja, quando o povo voltasse para Deus, olhasse para o sentido de Jerusalém, onde que estava sendo construído, ou melhor, onde havia sido construído o grande templo, e rogasse a Deus, naquele momento, o nosso Deus se levantaria de uma forma abundante e entrava em socorro para com o seu povo, seja qual for a situação pela qual ele estiver passando. Se tivessem pecado, os seus pecados seriam perdoados ao voltar para Jerusalém e para o templo do Senhor. Se estivessem perdendo batalhas na guerra, o Senhor restituiria vitória sobre os seus inimigos ainda durante aquele período de guerra. Se o céu tivesse cerrado, ou seja, não houvesse chuva sobre a face da terra, devido ao próprio pecado do povo, mas através daquele momento de humilhação, olhando para Jerusalém, voltando para o templo, se colocando diante do templo e adorando ao Senhor naquele lugar, o Senhor abriria as comportas dos céus e manifestaria chuva sobre o teu povo. E esta mensagem, queridos irmãos, a qual nós estamos contemplando aqui, nesse período da oração de Salomão, nos chama muito a atenção, porque Salomão estava categoricamente afirmando aqui na sua oração que o povo estava sujeito ao pecado, o povo estava sujeito às falhas, o povo estava sujeito aos desejos da sua carne, mas o povo também estava sujeito ao arrependimento, ao reconhecimento que o Senhor era tudo sobre a sua vida. Então, dessa mesma forma, Salomão suplicava, Senhor, quando tudo mal acontecer, mas o seu povo se chegar diante de ti, que tu venhas ouvir do alto céus, responder às suas orações e os seus clamores, e abençoar o teu povo Israel. Louvado seja Deus. Entramos agora, amados ouvintes, numa parte muito importante dessa mensagem, quando nós podemos contemplar, aqui no capítulo 7, ainda do mesmo livro, quando o nosso Deus, após ter ouvido aquela oração fervorosa, aquela oração animada que Salomão tinha feito diante de toda a congregação de Israel que estava prostrada diante do Senhor, nos diz, amados irmãos, que o nosso Deus respondeu com fogo, louvado seja Deus. Nos diz a Escritura que o fogo e a glória que foi manifestada naquele lugar foram sinais que realmente Deus estava aprovando o que o povo de Israel tinha no seu coração, aquele desejo, assim como também o seu servo Salomão. Quando nós falamos aqui de Salomão, queridos irmãos, nós estamos falando daquele jovem, muito novo ainda, que estava na direção de uma grande nação, de um grande povo, que o nosso Deus lhe apareceu pela primeira vez e lhe disse, Salomão, tenho achado graça diante de ti, pedes o que queres que eu te dê. E Salomão, naquele momento, amados irmãos,
parado e pensativo, diz: Senhor, eu quero sabedoria, sabedoria para entrar e sair do meio do teu povo. Olha só, queridos irmãos, o que Salomão tinha pedido para o Senhor, aquele jovem rei. Poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido honras, poderia ter pedido a vitória sobre todos os seus inimigos, queridos e amados internautas, mas não, ele pediu sabedoria. E aí o nosso Deus, olhando para ele, e disse dessa forma assim, ó: porquanto, Salomão, houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. E aí continua Deus assim: para poderes julgar e o teu povo, sobre o qual te puseste rei. Nos diz assim: sabedoria e conhecimento te são dados, diz o Senhor a Salomão, e ainda te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti jamais outro haverá. Que promessa do nosso Deus, amados irmãos, aquele jovem ao qual Deus havia se revelado, louvado seja Deus. Na mais humildade que ele tinha no seu coração, podia ter pedido tantas coisas, mas pediu sabedoria e conhecimento. Por isso você, nas suas orações, peça sabedoria a Deus, peça entendimento e conhecimento a Deus, que com certeza dará para que você possa realizar todas as obras que você tem desejo de realizar aqui na face da terra. Mas, queridos irmãos, após o nosso Deus ter aprovado a construção daquele grande templo e ter deixado muito bem claro a Salomão e a toda a congregação de Israel que estaria realmente com os teus ouvidos atentos à oração daquele local, e que as tuas mãos estariam constantemente estendidas para abençoar o teu povo ali, nos diz que o nosso Deus, ele se revela pela segunda vez a Salomão, nesta segunda visão. E tudo que Deus repete para Salomão naquele momento, amados irmãos, como nós contemplamos aqui nas Escrituras Sagradas, na leitura inicial, Deus está afirmando que se realmente o céu se houvesse fechado por causa do pecado do povo, se o povo se convertesse, se o povo desse ouvido realmente ao Senhor, se humilhasse, com certeza toda aquela situação seria revertida. Nos diz assim a Escritura, o nosso Deus dizendo a Salomão: se por acaso eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha, queridos irmãos, aqui está então as condições que o nosso Deus está apresentando a todos nós para que realmente haja um grande avivamento sobre a nossa vida. Não apenas, queridos irmãos, na nossa vida espiritual, não apenas em forma de dons espirituais, para sermos instrumentos na mão de Deus. Tudo isso Deus tem para nós. Mas também até na qualidade de vida aqui na face da terra. Deus nos faz promessas que Ele estará manifestando a sua glória, o seu poder e as suas bênçãos em forma de avivamento, louvado seja Deus. Aleluia! Observe então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está considerando que todos nós, que você que está aí do outro lado nesse momento, contemplando, ouvindo esta mensagem, você faz parte do povo de Deus. Para isso, você precisa continuar clamando e chamando pelo nome dEle. Infelizmente, aí fora, nós vemos muitos povos que estão buscando a Deus de madeira, a Deus de barro, a Deus de bronze, a Deus de ferro, mas ao verdadeiro Deus, ao Criador dos céus, ao Criador da terra, realmente estão deixando de adorar, de invocar e de buscar a sua presença. Mas você que está chamando pelo nome do Senhor, aqui está a primeira condição então de Deus para o avivamento. Nos diz dessa forma: se humilhar.
Olha só, amado irmão, olha só, amado irmão, o que o nosso Deus ele requer de nós. Que nós o reconheçamos como realmente o Senhor sobre as nossas vidas, como Deus Todo-Poderoso, como a nossa rocha forte, como a nossa fortaleza. Se assim nós procedermos, desejarmos ardentemente realmente que Ele seja o Senhor da nossa vida, através da nossa humilhação, com certeza os ouvidos do nosso Deus estarão atentos para ouvir o nosso clamor e as tuas mãos estendidas para nos abençoar. Ainda fala mais aqui, irmãos. A segunda condição de orar, humilhar diante do nosso Deus, é reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Orar é quando nós buscamos ao Senhor, é quando nós entramos naquele momento secreto com Deus através da nossa oração, pedimos para Ele as bênçãos dos céus, falamos com a nossa boca, reconhecemos Ele, ou seja, através do nosso fôlego de vida, que nós não somos nada sem Ele, que Ele é tudo na nossa vida, que nós precisamos do conforto e do consolo dEle, para nós continuarmos a nossa caminhada aqui na face da terra, louvado seja Deus. Terceira condição de Deus para o avivamento, que Ele revelou ao seu servo Salomão, nos diz dessa forma: e se o meu povo também buscar a minha face. Sabe o que vem a ser buscar a minha face, amado irmão, amado ouvinte? É quando nós buscamos Deus frente a frente, cara a cara, na presença de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, não sou nada sem a Tua presença, eu careço de Ti, Senhor. É estar diante do nosso Deus frente a frente, é ter aquela comunhão íntima com Ele, é poder se apresentar diante dEle, queridos irmãos, realmente com o coração puro, com o coração lavado, com o coração em humilhação, com o coração em constante oração, em constante busca ao Senhor. É estar face a face, é buscar a face dEle todos os momentos, não apenas, queridos irmãos, por dia, não apenas 20 minutos ou quem sabe 30 minutos por dia, não. Mas estarmos constantemente ligados ao Senhor. Isso é buscar a sua face, louvado seja Deus. Respeitar a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como a sua rocha forte, louvado seja o nome do Senhor. E a quarta condição aqui que o nosso Deus revela ao nosso coração é se converter de todos os seus maus caminhos. Quais são esses caminhos pelos quais estamos passando hoje, amado irmão, amado ouvinte? Talvez você até mesmo outrora servia ao Senhor, o adorava como seu Salvador, mas talvez as fraquezas da sua carne o levaram novamente aí para os desejos deste mundo, para os desejos pecaminosos que realmente afasta o homem da presença de Deus. Mas o que queremos deixar bem claro aqui hoje é que o nosso Deus, Ele afirma claramente ao nosso coração que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, ou seja, abandonar, voltar, deixar de lado, ou seja, resistir aos maus caminhos ao qual o mundo está nos oferecendo constantemente, ao qual os desejos da nossa carne têm arcado, se abandonarmos tudo isso e retornarmos para o Senhor, com certeza algo de bom, algo de novo o Senhor tem sobre a sua vida. Talvez você está me ouvindo aí, quem sabe em meio a tanto problema, em meio a tanta dificuldade, quem sabe até mesmo em meio a tanta ansiedade da vida, acha talvez que não existe mais problema, não existe mais solução para o seu problema. Quem sabe até mesmo, querido ouvinte, outrora você foi ouvinte, cumpridor da palavra, mas agora está num momento tão difícil da sua vida, pensando quem sabe até mesmo colocar uma corda no seu pescoço e dar cabo da sua vida, ou quem sabe pular de um viaduto e dar cabo, se encerrar totalmente a sua passagem na face da terra. Mas não faça isso não, isso daí é coisa que o arqui-inimigo tem colocado na sua cabeça, e nesse momento ele já está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. O recado que nós temos aqui através da palavra para o teu coração, essa mensagem poderosa, é que se converta, volte atrás dos seus maus caminhos, ganhe força. Através desta mensagem eu tenho a certeza que o Espírito Santo está aí falando ao teu coração, está te confortando, está consolando, está, quem sabe, até movimentando você a derramar essas lágrimas aí de choro, de tristeza, quem sabe de angústia. Mas o Senhor,
Ele está enxugando, Ele enxugará de teus olhos neste momento todas as lágrimas. Recorra para o Senhor, volte para o Senhor. Nos diz mais uma vez repetindo: se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. O que acontece então, depois que nós cumprirmos tudo isso, amados irmãos internautas? Aí vem a tríplice bênção de Deus sobre a nossa vida. 3 grandes bênçãos Deus ali manifesta sobre o teu povo aqui na face da terra. São mensagens maravilhosas, são bênçãos maravilhosas que virão correndo atrás de nós para nos abençoar. A primeira bênção que está bem clara aqui, queridos irmãos, como nós vemos no verso 14 ainda, do 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, diz assim, a primeira promessa: e eu então ouvirei dos céus. O Senhor está afirmando aqui que Ele vai te ouvir dos céus. Como é importante para nós que somos cristãos, quem sabe até mesmo você que não é cristão aí, mas ter a tua oração, o teu clamor ouvido lá nos céus. Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque uma vez que a nossa oração ela é ouvida lá nos céus, nós estamos sujeitos a receber as bênçãos do nosso Deus, mesmo sendo homens materiais, físicos aqui na face da terra. Quando nós falamos então que o Senhor, Ele nos ouvirá dos céus, nós podemos referir, querido amado irmão, ao nosso espírito. Só entrando nessa declaração bem rapidamente. Qual é a formação do ser humano? Nós não somos corpo, nós não somos alma, nós não somos espírito. Nós não temos 3 composições do ser humano, que é você que está aí do outro lado agora. Então, quando nós falamos em espírito, é aquela pessoa que nós temos dentro de nós, é aquela vida que veio de Deus e a qual as Escrituras Sagradas nos afirma claramente que um dia o nosso espírito, ao separar da carne, ele voltará para Deus. Não é verdade? A nossa alma, que também vê atrás do nosso Deus, ela vai passar por um grande juízo. E aí, dependendo das obras que nós tivermos aqui na face da terra, ou ela irá para a vida eterna, ou ela irá, a nossa alma, para a condenação eterna. E a outra parte, que é a física, que é o nosso corpo, ao qual nós estamos contemplando, vocês estão contemplando, ao sair o espírito de vida, a alma de dentro do nosso corpo, a nossa carne, como diz as Escrituras Sagradas, voltará para a terra, ao qual ela é procedida. Então, amados irmãos, quando nós falamos daquela do homem para com Deus, nós falamos do espírito de vida que está dentro de nós, que nos puxa, que nos incentiva, que nos faz aquela ligação com o nosso superior, que é o nosso Deus, o nosso Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus. Então, o que é importante é nós sabermos que a primeira bênção que Deus ele dá para nós, quando nós nos humilharmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos a sua face, quando nós nos convertermos nos nossos maus caminhos, a primeira bênção é sobre o nosso espírito de vida. Ou seja, Ele nos ouvirá lá do lado do céu. Ou seja, o clamor que o Espírito estiver incentivando para a sua boca fazer ao nosso Deus, estará recebendo lá do céu. Ou seja, o nosso espírito estará fortalecido dentro desse corpo, louvado seja Deus. Nos diz aqui a segunda bênção que Deus tem para nós, igreja amada. Dessa forma nos revela a palavra: e perdoarei os seus pecados. Quando se fala em pecados, queridos irmãos, é o nosso espírito que peca? Não. É a nossa carne que peca, que volta para os desejos? Sim. Mas nós temos também a nossa alma, a nossa mente, intelecto, o nosso raciocínio, que é ele que está sujeito tanto ao desejo do nosso espírito, que é se voltar para Deus, como ao desejo da nossa carne, que é voltar para o mundo, para as coisas que perecem, as coisas que não são eternas, que se findam aqui na face da terra. Então, quando diz aqui que os nossos pecados serão perdoados, após nós realizarmos, queridos irmãos, aquelas 4 condições de Deus,
Isso significa que a bênção ela virá sobre a minha alma e a bênção virá sobre a sua alma. Ou seja, o Espírito se ligará para com Deus, convencerá nossa alma que realmente ela precisa fazer a vontade do Espírito, se purificar, se santificar, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que tem feito aqui nesse mundo aqui. E assim, o que acontece? Quando a nossa oração é ouvida dos altos céus, isso significa que aquela barreira que havia entre nós e o nosso Criador, chamada pecado, ela foi totalmente rompida e a nossa comunhão é correta para com Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa foi então a segunda bênção de Deus sobre a sua vida. Mas e a terceira bênção? O que é que Deus ele nos tem prometido? Através da nossa fidelidade para com Ele, através do nosso cumprimento a essas condições aqui para termos avivamento completo na nossa vida. Nos diz aqui na última parte desse verso 14 ainda: e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus para a minha vida, promessa de Deus para a sua vida. Mas de que forma? Quando se fala em terra, se fala física, a parte física, amados irmãos. Quando se fala a parte física do ser humano, nós podemos concluir realmente que a parte física de um ser humano é a sua carne, a sua matéria, que vai perecer logicamente. Mas nos diz aqui que o Senhor sarará a nossa terra. Ou seja, quando Deus fala isso, Deus fala que sarará o seu corpo que está enfermo. O nosso diz Deus que Ele sarará as suas finanças que se encontram com problema. Deus fala que Ele sarará também, queridos irmãos, a sua despensa que está vazia, que está na miséria, e colocará alimento em abundância dentro do seu lar, na sua despensa. Colocará comida de sobra na sua panela e na mesa, louvado seja Deus. O que mais Deus fala? Quando se fala em matéria, em física, Deus fala também sobre a prosperidade, queridos irmãos, para a sua casa própria. Quem sabe você está precisando de uma casa própria aí, na verdade? Talvez está pagando um aluguel caríssimo. Mas Deus, Ele tem a bênção própria para você, o conforto para você também aqui na face da terra, nesse período que você está peregrinando, louvado seja Deus. Ah, irmão, irmã, está precisando de um carrinho? Está precisando de um veículo para você se conduzir para cima e para baixo? Deus também diz que vai sarar a sua terra, vai te dar condições para que você consiga os objetivos do seu coração, louvado seja Deus. Está precisando de uma porta de emprego? Está desempregado? Está passando dificuldade? Precisa de um aumento salarial? Deus está abrindo essa porta de prosperidade aí para a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para resumir em tudo então, queridos irmãos, as 4 condições de Deus sobre nós, para o seu povo que clama pelo seu nome. Sempre estarmos em humilhação diante do nosso Deus. Sempre estarmos orando ao Senhor e reconhecendo Ele como nosso Deus. Estarmos buscando a sua face constantemente, a todo momento, falando com Ele, em intimidade com Ele. E nos diz as 4 condições de Deus também, estarmos nos convertendo dos nossos maus caminhos. E o que o nosso Deus tem para nós então, igreja? As grandes bênçãos dos céus, os grandes avivamentos de Deus para nós, a nível de espírito, a nível da alma, a nível do corpo. Nós precisamos de tudo isso, não é verdade? Nós não precisamos de bênçãos espirituais, não precisamos de bênçãos sobre a nossa alma, purificação, santificação para o ser humano? Precisamos. Não precisamos também de bênçãos materiais? Sim, nós precisamos. Tudo isso, o nosso Deus, Ele tem para a sua vida neste momento, louvado seja Deus. Segura esta bênção de Deus aí. Não deixe que ninguém venha tomar ela de você, não. Talvez você estava precisando ouvir essa palavra. Então você precisa guardar ela no seu coração, tomar atitudes, porque nada adianta, querido ouvinte, você ouvir essa mensagem, deixar ela gravada, ou deixar ela entrar por aqui e sair por aqui e vai se perder. Não. Deixe ela entrar aqui e descer até o seu coração. Cumpra a palavra do Senhor. Ame a palavra do nosso Deus. Demonstre um grande desejo em ser obediente.
Com certeza o Espírito Santo do nosso Deus, a qual me imbuiu a trazer esta mensagem neste momento para o teu coração, estará te fortalecendo, estará te orientando, estará segurando as suas mãos bem firme, para que você cumpra realmente tudo que o nosso Deus, com tanto amor, tem indicado para você o caminho da sua bênção. Na verdade, entra por esse caminho e seja abençoado. Eu quero nesse momento, com bastante alegria no meu coração, agradecer aí a sua audição, você que teve a paciência de ouvir até o final essa mensagem. Com certeza você está abençoado agora. Eu quero interceder a Deus por você, através de uma pequena oração, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Confia no nosso Deus e receba esta oração da fé. Querido Deus e Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, eu quero apresentar neste momento todos os meus amados irmãos, irmãs, colegas, ouvintes, que neste momento ouviram a Tua santa, bendita e gloriosa palavra. Que esta mensagem, ó Deus, de bênção, seja realmente uma realidade sobre a vida de todos os nossos internautas. Senhor, que através da rede de computadores neste momento, estão pelos 4 cantos da face da terra, meu Deus amado, contemplando esta oração. Pai, venha alcançar então este homem, esta mulher aflita, Deus, com a Tua palavra, confortando e consolando os seus corações. Eu declaro as ricas bênçãos dele, do Senhor, sobre a vida de cada ouvinte agora, e que a Tua palavra, querido Deus, venha confirmar bênçãos sobre esta casa e sobre este lar. E que também, Senhor Deus, após receber estas bênçãos, os Teus servos venham acessar, meu Deus amado, o valdecirvera.com e testemunhar das Tuas bênçãos. Meu Deus, muito obrigado por esse projeto, muito obrigado, meu Deus, por esse site. Eu agradeço a Ti, a todos os meus amados ouvintes, a toda a minha família, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus e amém, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, queridos ouvintes, e até uma próxima mensagem aí, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.